Olá pessoal, sejam bem-vindos em mais uma aula da nossa disciplina Estatística Matemática. Então hoje a gente vai conversar um pouco então sobre algumas propriedades importantes sobre as variáveis aleatórias, né? Na última aula a gente conversou sobre a definição de variáveis aleatórias, né, por meio da imagem inversa, né, da função x, né, a principal definição e alguns teoremas, né, e hoje a gente vai trabalhar em algumas propriedades interessantes aí, né, para decorrer aí do curso de probabilidade, tá? Bom, então a primeira propriedade, né, na verdade são 6 propriedades que a gente vai conversar, tá? Em todas elas, né, a gente vai considerar então esse espaço de probabilidade, né, formado por esse trio que é composto então pelo espaço amostral associado ao experimento aleatório, a sigma álgebra de subconjuntos de ômega e a medida de probabilidade, ou seja, a função P, né, que é uma função de probabilidade. Tá? Então, o primeiro teorema diz o seguinte: se a gente tem a função x, então, né, que é igual a c, em que c é uma constante qualquer dos números reais, né, então a gente está afirmando que essa função x igual a c é uma variável aleatória em ômega. Tá? Bom, então vamos pensar primeiro, né, na definição então de variável aleatória. Ora, né, primeiro então vamos considerar o seguinte, né? Vamos considerar então, né, um conjunto B, tá, que pertence então à sigma álgebra de Borel, né, nos reais, tá, ou seja, esse B é um boreliano. Tá, então, para qualquer função x igual a c, e c sendo uma constante, né, a imagem inversa do conjunto B pode ser escrita dessa forma, né? Na verdade, a imagem inversa de B é quem? É todo ômega, é todo W que pertence a ômega, né? Tal que x pertence a B, mas x nesse caso é igual a c, então essa sentença, essa assertiva é válida, né? C pertence a B. Tá? Ora, observem que a função x sempre é constante, né? E se c já pertence a B, não é? Então, consequentemente, esse conjunto todo é quem? É o próprio espaço amostral, tá? A imagem inversa será o próprio espaço amostral e, como nós já sabemos, o espaço amostral pertence à sigma álgebra, tá? Porém, a gente tem uma outra opção, né? A gente tem a opção em que C não pertença ao evento B, né? Ora, se por outro lado C não pertencer a B, então significa que esse conjunto aqui ele é vazio, né? E o vazio, né? Ou seja, o evento impossível aqui pertence evidentemente à sigma álgebra, né? Então, logo a gente mostrou que para qualquer C que a gente tome, né? Seja ele pertencente ao boreliano ou não, né? A gente observa que a imagem inversa pertence à sigma álgebra, então logo, né, x igual a c é uma variável aleatória, ou seja, sempre uma função constante, né, se x é uma variável aleatória, né, sendo x uma função constante, então ela é uma variável aleatória definida aí em ômega. Tá? A segunda propriedade, então, já está associada a uma variável aleatória x, né, multiplicada por uma constante. Então, seja x uma variável aleatória em ômega e c uma constante qualquer nos reais. Tá? Então, a função c vezes x, né, também é uma variável aleatória em ômega. Então, a gente está dizendo que qualquer constante multiplicada a uma variável aleatória também é variável aleatória. Né? Bom, então, neste caso, a gente vai observar que a gente vai ter que fazer alguns estudos sobre C, né? Essa constante C. Porque C pode ser positiva, né? C pode ser negativa e C pode ser igual a zero. Tá? Pode ser igual a zero. Né? Então, a partir disso, a gente pode dividir então essa demonstração em alguns casos. Tá? Então, a ideia é o quê? A gente vai mostrar então para cada x pertencente aos reais que a imagem inversa desse conjunto, né, obtida por essa função é um elemento da sigma álgebra. Essa que é a ideia para mostrar que essa função c vezes x é uma variável aleatória. Tá? Então, no primeiro caso, a gente vai estar considerando, por exemplo, né, c maior ou igual a zero. Tá? Bom, nesse caso aqui, a gente vai estar utilizando aqueles resultados do Teorema 1. Né? Lembra o Teorema 1 da aula passada, né? Se eu não me engano era o Teorema 1. Ou nós temos o teorema que a gente demonstrou na aula passada. Ele diz que o conjunto, né, sem esse C aqui, né, o conjunto x menor ou igual a x,
que é representado por esse intervalo, né? Se esse conjunto pertence, então, a sigma álgebra, é um elemento, né? Esse conjunto aqui é um elemento da sigma álgebra, então, se e somente se, x é variável aleatória, tá? Então, para c maior que zero, a gente pode reescrever, então, né, para essa função c vezes x, algo dessa maneira, né? C vezes x, que é a variável aleatória, é menor ou igual que um valor observado, aí x, tá? Ora, mas se c é positivo, né, a gente pode tá passando isso para esse lado, né, multiplicando ambos os lados dessa inequação por 1 sobre c, né, e isso não vai alterar o sinal da desigualdade aí, né? Então, a gente tem que esse conjunto aqui é equivalente a x menor ou igual a c sobre x, né? E esse conjunto, né, pertence a sigma álgebra, pois x é variável aleatória, né? E se x é variável aleatória, se e somente c, então x pode ser representado por c menor ou igual ao valor observado x, né? E no caso aqui, a gente só estaria aplicando, então, né, a gente só estaria aplicando x sobre c na variável aleatória. Então, isso aqui é válido, né? Então, a primeira parte está satisfeita, né? Agora, vamos verificar para c menor que zero. Ora, para c menor que zero, né, a gente tem essa situação. Se a gente multiplica, então, em ambos os lados por 1 sobre c, a gente vai obter isso, né? Que x é maior ou igual a c. Porém, pessoal, observem o seguinte, né, que se a gente tomar, então, o complementar desse conjunto, observe o seguinte, se esse conjunto, a gente vai tomar, então, o complementar, a gente vai tentar trabalhar, então, com o complementar desse conjunto e mostrar que ele está na sigma álgebra, né? Se um evento está na sigma álgebra, né, o seu complementar também está. Então, ou seja, se a gente mostrar que o complementar desse conjunto está na sigma álgebra, significa que esse conjunto está, né, consequentemente, isso aqui também tá? E c vezes x é satisfeita aí, é satisfeita aí como elemento lá da sigma álgebra, né, para esse caso, tá? Então, o complementar de c maior ou igual a x sobre c é o quê? Né? O complementar disso, né, na verdade, é o quê? É x, né? É x menor do que c, tá? É x menor do que c, isso que é o complementar, né? Essa quantidade aqui, né, é o complemento, né? Ou seja, o complemento desse conjunto é justamente esse, tá? E o que a gente sabe, né? Que essa quantidade que está aqui é uma variável aleatória, né? Porque a gente está pensando, né? É como se a gente pensasse nesse conjunto aqui. A gente sabe que o conjunto x menor ou igual a x, sem somente ser uma variável aleatória em particular, né? Em particular, x menor que x, né? A x menor que o valor observado x, né? É um elemento da sigma álgebra. Então, essa quantidade aqui também é um elemento da sigma álgebra, tá? Logo, o seu complementar também é. Então, esse conjunto aqui também pertence à sigma álgebra. Então, se esse conjunto pertence à sigma álgebra, logo, logo então, aí, né, a gente pode garantir que para essa condição, esse conjunto também é uma variável aleatória, tá? E por último, a gente considera o c igual a zero, mas esse é direto, né? Esse a gente toma o resultado anterior, porque se c é igual a zero, então a função c vezes x é igual a zero, ou seja, é como se a gente estivesse estudando aí uma variável qualquer, aí uma x', né? Uma variável aleatória x', e ela fosse igual a zero. Ou seja, então isso é um caso particular do teorema 1, que a gente acabou de trabalhar, né? Em que essa constante c seja igual a zero, né? A gente sabe que uma função constante é uma variável aleatória aí nessas condições, tá? Então, como a gente mostrou, né, que para os três casos possíveis da constante c é satisfeito então que o conjunto c vezes x é menor ou igual que o valor observado x, então então toda constante multiplicado a uma função que é variável aleatória também é variável aleatória em ômega, tá? Então esse é a segunda propriedade aí, né? Agora a gente vai para a terceira, tá, pessoal? Então a terceira, ela não é tão direta assim para a gente mostrar, mas é uma propriedade extremamente importante, tá? Que a gente vai utilizar muito ainda dentro da teoria da probabilidade e depois lá em inferência, tá?
Então aqui a gente está estudando o seguinte, né? Então a gente está perdendo, sem perder a generalidade, né? É evidente que a gente poderia supor aí N variáveis aleatórias, né? Estudar a sua soma, tá? Mas sem perder a generalidade, vamos considerar duas aqui, tá? Então sejam x, y duas variáveis aleatórias em ômega, né? Então a soma x mais y também é uma variável aleatória em ômega, tá? Né? Ora, então, aqui primeiro a gente vai tentar pensar o seguinte, né? A gente vai tentar pensar o seguinte, a gente vai então tentar mostrar que para qualquer xzinho aí, né, que pertence aos reais, tá? Qualquer elemento dos reais, esse conjunto, né, a variável aleatória expressa por x mais y é maior ou igual que esse elemento dos reais aí, tá? E que esse conjunto pertence a sigma álgebra. Né? Observem que se a gente fosse tomar aqui, né, se a gente fosse tomar aqui um elemento qualquer, né, se a gente fosse tomar aqui, né, pensando naquele teorema da aula passada, ou seja, a gente poderia pensar, qual que era o teorema da aula passada? Era o seguinte, que o conjunto, né, então o evento x menor ou igual a x, né, C somente pertence a sigma álgebra, C somente C é variável aleatória. Então, se a gente tomar então o complementar de x menor ou igual a x, esse complementar, né, esse complementar aí, tá? Esse complementar vai ser quem? O complementar disso vai ser exatamente esse daqui, né? O complementar vai ser, por exemplo, x maior que x. Né? Então, ou seja, o que a gente está fazendo é o seguinte, tá? Então eu vou tomar aqui, abrir aqui para a gente escrever um pouco, tá? Para deixar essas ideias um pouco mais claras, né? Opa. Vamos só esperar aqui, pessoal, tá? Vamos abrir aqui. Vamos abrir aqui o Word para a gente trabalhar então nessas ideias aí, né? Bom, beleza. Então vou aumentar um pouco aqui, só para ficar mais fácil, tá? Então é o seguinte, né? Então o que a gente sabe é o seguinte, ó. X, né, menor, tá? Ou menor ou igual vamos colocar, tá? Essa simbologia aqui, né? Menor ou igual a x, né? Então, C e só C, C e só C, x é variável aleatória, certo? Então, mas vamos pensar o seguinte, né? Isso aqui, ó, claro, pertence aí, tá? A F, né? Ou seja, pertence a sigma F sendo a sigma álgebra, tá? C só C, x é variável aleatória. Ok. Então a ideia é essa, né? Mostrar que esse conjunto pertence a F e x é variável aleatória. Então observe o seguinte, né? Que esse conjunto aqui, na verdade, se a gente tomar o complementar dele, tá? Se a gente tomar o complementar desse conjunto, o que a gente sabe? Ó, o complementar dele é igual a quem? Né? O complementar dele é igual a x maior que x, ok? E a gente sabe que isso pertence a sigma álgebra, né? Porque x é variável aleatória. Ah, então a ideia é justamente essa ali, né, iniciar. Então, por exemplo, se a gente tem, vamos pensar aqui, se a gente tem x mais y, a gente quer mostrar se isso, né, pertence, tá, a um valor qualquer aí, tá? Você pode pegar aqui um, sei lá, vou colocar um x0 só para um xzinho zero. Vamos pegar aqui um xzinho zero, tá?
Então, ou seja, se a gente mostrar que esse conjunto pertence a sigma álgebra, então significa que x mais y é variável aleatória, né? Então a gente vai tomar aqui o que? A gente vai tomar o complementar dele, porque a gente sabe que o complementar, né, se o complementar de um conjunto está na sigma álgebra, então um conjunto também está, né? Então, qual é o complementar desse conjunto? Ora, o complementar desse conjunto é justamente aquele que estava no slide ali. Esse maior do que um xzinho aí, tá? Aqui eu coloquei um zero, né? Só para indicar, tá? Esse. Então, a gente vai mostrar exatamente isso, que essa quantidade pertence a sigma álgebra, tá? Então, essa que é a ideia aqui, tá, pessoal? Essa que é a ideia aqui, né? Então, mostrar que essa quantidade aqui pertence a sigma álgebra. Então, para isso, a gente vai trabalhar então com a união, né? Então, a gente vai trabalhar com uma união aí de conjuntos, da interseção de conjuntos, ou seja, a gente vai reescrever este conjunto aqui dessa maneira aqui, né? Então, a gente vai tomar para qualquer racional, né? Para qualquer R pertencente aos racionais, a gente pode escrever, então, esse conjunto dessa maneira aqui, tá? Ou seja, x mais y é maior ou igual a x, né, que é o valor observado, igual ao quê? Igual à união aí, né, desses racionais, R dos racionais, né, a união, então, da interseção desses dois conjuntos, em que em que esse conjunto é x maior ou igual a R e esse conjunto é y maior ou igual a x menos R, tá? X menos R. Então, observem o seguinte, tá? Esse conjunto aqui, esse conjunto aqui, tá? É possível, tá? Eu vou falar diretamente, mas é possível mostrar, tá? Esse conjunto aqui ele pertence a sigma álgebra. É um elemento da sigma álgebra porque x é variável aleatória, tá? Esse conjunto aqui também pertence a sigma álgebra porque y é variável aleatória em ômega. A gente sabe que dois elementos que estão na sigma álgebra, a interseção desses elementos também pertence à sigma álgebra, né? E mais, se eu tomar tudo isso daqui, né, dessa interseção, como um elemento da sigma álgebra, já que a interseção pertence a esse subconjunto do espaço amostral, a gente sabe que a união de elementos que estão na sigma álgebra também pertence à sigma álgebra. Então, logo, se a gente provar essa igualdade, né, vai indicar para nós o quê? Que este conjunto pertence à sigma álgebra, então, C e somente C, x mais y é uma variável aleatória, tá? Ok, né? Então tudo isso que eu falei poderia ser demonstrado, mas eu deixo para vocês verificarem aí, tá? Bom, beleza. Então, né, a gente sabe que se a gente tem a igualdade entre dois conjuntos, né, se eu tenho um conjunto A e um conjunto B, para eu mostrar que A é igual a B, eu tenho que mostrar as relações de pertinência, né? Ou seja, todo elemento de A está em B e todo elemento de B está em A, né? Ou seja, A está contido em B e B está contido em A. Então a gente vai trabalhar com isso, tá? E se alguém estiver perguntando por que a gente pode descrever esse conjunto dessa maneira, a gente pode escrever isso, pois o que a gente sabe, né, isso lá pela análise, pela teoria dos números, que o conjunto dos racionais ele é denso, né, nos reais, tá? Então, né, se essa relação aqui for verdadeira, né, se essa relação for verdadeira, indica que x mais y é variável aleatória, tá? Então, vamos começar primeiro o quê? Tomando um elemento nesse conjunto, né? E mostrar que esse elemento também está nesse conjunto, tá? Então, vamos mostrar então a primeira condição, né? Esse conjunto contido nesse, tá? Então, seja um ômega aí, um W, que pertence ao espaço amostral, né? Tal que W pertence ao conjunto aqui x mais y maior que x. E a gente pode escrever como x aplicado, W aplicado em x mais W aplicado em y maior ou igual a esse x que é um real qualquer. Tá? Então, dessa forma, a gente pode isolar o x aqui, tá? Vamos isolar o x. O que acontece se a gente isolar o x? Se a gente isolar o x, a gente tem então que xw, né, é maior do que x menos yw, tá? Então, agora a gente usando a propriedade
de conjunto denso, né, dos racionais, então a gente tem o seguinte, ó, como o conjunto dos números racionais é denso nos reais, então vai existir um errinho, né, que pertence aos racionais, tal que esse R aí, né, é menor do que xw e esse R é maior do que x menos y de w, tá? Então a gente consegue isso aqui, a gente só consegue afirmar porque os números racionais é denso nos reais, tá? Então, se isso aqui é verdade, ora, então consequentemente, o que a gente pode dizer disso? Ora, então a gente pode dizer que xw, né, é maior do que r né, e o r é maior do que x menos w. Mas dizer que o r é maior que x menos w é a mesma coisa que dizer que o y, né, o y aí o y aí, então, é maior, né, que x menos r, tá? Então é possível dizer isso também, né? Então, né, como consequência disso, a gente tem essa expressão aqui, tá? Como consequência disso, a gente tem essa expressão, né? Então, logo, tá? Então, logo, se o w, né, pertence, então, né, se o W que está aplicado aqui, né, vai pertencer a esse conjunto, tá? E também se ele vai pertencer a esse conjunto, então significa, né, que W pertence tanto dado W pertence tanto a x maior que R, né, e interseção com y maior que x menos R, né? W pertence a essa interseção aqui, tá? E como isso vale para todo E, né, como a gente sabe que vai existir aí um E que faça isso, então a gente, né, se W pertence a essa quantidade, então ele vai estar na união também, né, de todos os racionais nas quais vai existir aí, né, pode ser que exista pelo menos um, ou pode ser que exista mais valores de R que tem essa condição, né, mas se W pertence a isso, então W pertence à união. Então logo é satisfeito aí a primeira relação, né, de pertinência, tá? Agora a gente vai para a próxima, né? Ou seja, então agora a gente quer mostrar então o que? A gente quer mostrar agora que um elemento dessa união aqui pertence a esse conjunto aqui, tá? Bom, então nesse sentido a gente tem o seguinte, ó, vamos tomar um W que pertence a essa união, né? Ora, se W pertence a essa união, então vai existir um R0, tá? Que pertence aí aos racionais, né? Tal que esse XW, né, vai ser maior do que esse R0 e também vai existir lá esse R0 de tal forma que vai satisfazer essa condição, né? Na verdade, é a condição em que R0, né, o R0 aqui, é maior que x menos y aplicado em W, tá? E que, na verdade, é a mesma sentença que essa, né? Então, se o W está nessa união, quer dizer que o W pertence a essa interseção. Se pertence a essa interseção, então o W vai estar nesse conjunto aqui e o W vai estar nesse conjunto aqui, tá? Então essa que é a ideia. Ora, agora, se isso é verdade, então, e se a gente somar então essas duas condições, né, então você tem que x mais y é maior do que o quê? É maior do que x menos R0 mais R0. Então, ou seja, x mais y, x aplicado em W mais y aplicado em W, então é maior que x, que é um real qualquer. Então, logo, W pertence a essa relação aqui. Então, se isso aqui é verdade, então a gente mostrou, né, que essa quantidade aqui está essa quantidade aqui, né, está contida nessa, né? Então, ou seja, a gente mostrou tanto que essa relação está contida nessa, quanto essa relação está contida nessa. Então, a gente mostrou a igualdade. Logo, se essa relação é verdadeira, então, esse conjunto, né, esse evento x mais y maior do que x, então, pertence a quem? Pertence a sigma álgebra, né? Logo, se ele pertence a sigma álgebra, o seu complementar também pertence a sigma álgebra e, consequentemente, x mais y, então,
é variável aleatória. Tá? E é um resultado, pessoal, extremamente importante, tá? Muitas vezes a gente vai estar tratando aí de soma de variáveis aleatórias, né? Quando a gente associar isso a modelos probabilísticos, então se a gente pode estudar, por exemplo, né, se eu tenho dois modelos que seguem uma certa, duas variáveis aleatórias que seguem certa distribuição de probabilidade, então o que acontece com a soma delas, né? A gente sabe que a soma é uma variável aleatória, mas qual modelo probabilístico essa variável aleatória vai seguir? Né? Então vai depender de várias situações aí. Tá? Então, essa é a terceira propriedade. Agora a gente vem para a quarta, tá? Então, o quarto teorema diz o seguinte, ó, se a gente tem duas variáveis aleatórias em ômega, então as funções, o máximo e o mínimo, né? Então, o máximo de xy e o mínimo de xy também são variáveis aleatórias em ômega, tá? Então, isso aqui é extremamente importante, porque em algumas áreas, né, se trabalha aí com modelos probabilísticos que determina o máximo e o mínimo, né? Então, você pode pensar qual é o tempo mínimo de falha de um sistema, né? Ou qual é o tempo máximo que pode acontecer tal situação, né? E isso pode ser uma variável aleatória, tá? Então, a gente vai estudar aí quais são os modelos probabilísticos associados a, por exemplo, variáveis aleatórias do máximo e do mínimo, né? Então, quer dizer, já estou cantando a bola que isso realmente é uma verdade, tá? Então, se a gente está tomando aí, né, o máximo de xy, que é evidente que a gente está sem perda novamente de generalidade, tá? Considerando somente duas variáveis aleatórias, mas poderíamos considerar aí n variáveis aleatórias, tá? Bom, então, para qualquer número real, né, o que a gente quer mostrar é o seguinte, que o máximo de xy menor ou igual a um xzinho, esse elemento aqui pertence a sigma álgebra, né? Então, se a gente mostrar isso, significa que essa função aqui, a função do máximo dessas duas variáveis, né, é também uma variável aleatória, tá? Ora, então o máximo entre, né? Então, ou seja, se a gente tem esse conjunto, né, ou seja, o máximo de xy menor ou igual a um xzinho, um valor observado x aí, né? Ora, então a gente pode escrever isso dessa maneira, né? Então, se o máximo de xy é menor ou igual a x, então significa que o x, né, a variável aleatória x é menor ou igual ao valor observado x, e a variável aleatória y é menor ou igual ao valor observado x. Tá? Então, se o máximo é menor do que esse valor, então x é menor do que x e, né, y é menor do que x. É isso que está falando. Né? Então, está falando isso. As variáveis conjuntamente aqui, né? Esse conjunto e esse conjunto, tá? Né? É válido, né? É a mesma ideia, tá? Então, ora, se essa quantidade é menor, né? Ou seja, se x é menor do que x e y é menor do que x, então a gente pode escrever isso dessa maneira, né? Na verdade, a gente está escrevendo, então, o máximo dessas duas variáveis, que são funções, né, evidentemente, como esse evento interseção com esse evento. Mas observem que esse evento aqui, né, x menor ou igual a x, pertence a sigma álgebra, pois x é variável aleatória. E essa quantidade aqui também pertence a sigma álgebra, porque y é variável aleatória. Então, a gente tem que dois eventos pertencem a sigma álgebra, então a interseção entre eles também pertence a sigma álgebra. Então, logo, o máximo aí de xy, né, menor ou igual a x, esse conjunto aqui, pertence a sigma álgebra, logo, né, a gente já tem um resultado que essa função aqui do máximo pertence é uma variável aleatória. Tá? Analogamente, a gente pode pensar em quem? Analogamente, a gente pode pensar no mínimo. Tá? Então, é evidente que para a gente mostrar que é uma variável aleatória, a gente tem que mostrar que o mínimo, né, dessas funções é menor ou igual a x, tá? Né, a gente pode observar isso. Né? Mas a gente vai para aquela ideia do complementar, tá, pessoal? Então a gente vai para a ideia do complementar. Né? Então o complementar disso, né, vai cair o mínimo de algo que é menor ou igual, né, a x. Tá? Então,
Então é a mesma ideia, né? Se um elemento pertence a sigma álgebra, o seu complementar também pertence. Né? E o que a gente pode dizer do mínimo, então, entre duas variáveis aqui? Ora, se o mínimo é maior ou igual, né, a x, então significa que tanto x é maior ou igual a x, quanto y é maior ou igual a x. Né? Então a gente pode escrever dessa maneira. E escrever isso dessa maneira implica que, né, essa quantidade, então, né, do x maior ou igual a x, interseção com esse evento, né, y maior ou igual a x, né, então a interseção entre esses dois eventos é exatamente igual aí o mínimo dessas funções maior ou igual a x. Ora, essa quantidade aqui pertence a f, pois x é variável aleatória. Tá? Essa quantidade aqui pertence a sigma álgebra, pois y é variável aleatória. Então a interseção também pertence, né? É um caso análogo, tá? Então a gente tem também que o mínimo de x e y também pertence à variável aleatória, tá? Então, portanto, né, o máximo e o mínimo de duas funções aí pertence à variável aleatória, mas observe que a gente poderia generalizar para n variáveis, né? A ideia é a mesma, tá? Aqui ficaria uma interseção finita, né? Aqui também, né? E a gente chegaria nos mesmos resultados, tá? Então, é muito importante a gente observar isso, porque essas quantidades aqui a gente vai acabar trabalhando, tá, bastante durante aí o restante da disciplina. Agora, pessoal, para encerrar, eu deixo como exercício essas duas propriedades, tá? Esses dois teoremas aqui. Então, se x é uma variável aleatória em ômega e a gente tem as constantes a e b pertencentes aos reais, então, né, essa função ax mais b também é uma variável aleatória em ômega, tá? E por último, né, deixo esse outro teorema. Se x e y são duas variáveis aleatórias em ômega, então o produto entre x vezes y, né? Então será que o produto de variáveis aleatórias também é uma variável aleatória? É verdade. Então, deixo para vocês tentarem resolver. Ok, pessoal? Bom, então a aula de hoje era isso, né? Era conversar com vocês com algumas propriedades aí, né, de variáveis aleatórias, alguns resultados interessantes que a gente vai acabar estudando aí mais para frente, tá certo? Então, pessoal, até mais, a gente fica por aqui e até uma próxima aula.